a falar sobre a batalha. Aleluia. Efésios capítulo 6. Quem está enfrentando batalha diz amém. Amém. Isso aí. Você está enfrentando batalha, então só enfrentando batalha que nós conseguimos o quê? Vitória, né, irmãos? Ah, pastor, não quero enfrentar batalha. Pastor, não quero ter problemas mais. Eu vim para a igreja, não quero ter problemas. É que nem o pastor Dave Robson, que falava assim, que as pessoas chegavam para ele e não querem ter problemas. Aí ele orava. Então, Senhor, mata meu irmão. Agora, que ele possa morrer e possa ser recebido nas mansões. No mundo tereis. Cada um de nós temos aflições. Né? Não existem maiores e nem menores aflições. Existem as suas aflições e existem as minhas aflições. Quem sabe das minhas sou eu. Quem sabe das suas é você. Mas o Senhor, ele fala, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Tem de o quê? Aí ele fala, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele venceu não por ele. Ele venceu por mim e por você. Nós podemos sair mais do que vencedor dessa tribulação. Às vezes, queridos, isso não é errado. Nós queremos ajudar, né? Só que nessa de ajudar, por isso que até para ajudar você tem que ser guiado pelo Espírito. Vou falar novamente. Até para ajudar você tem que ser guiado pelo Espírito. Senão você pode meter mãos pelo negócio, você pode tomar decisões erradas e você pode até atrapalhar. Deixa eu te falar algo. Deus, ele ama muito mais o Júnior do que eu posso amar, do que a Mara pode amar. E quando nós falamos de tribulação, por que eu estou falando isso? Porque eu imagino, eu vejo o Júnior em tribulação, eu quero ajudar. Eu vou, como que nós temos que começar a ajudar? Orando. Amém? Como você começa a ajudar? Entra em Deus, começa a ajudar. Aí a partir daí você seja guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Tudo que você vai fazer tem que ter base no Espírito Santo e base na palavra. Por quê? Porque o maior problema nosso não é o diabo. O maior problema nosso não são as tribulações. O maior problema nosso somos nós mesmos. Eu já cansei de escutar pessoas assim, ai não, eu quero sumir. Eu quero, oh meu Deus, eu quero morar nos Estados Unidos, na Califórnia. Ou, sei lá, ver algo, um lugar muito legal. Eu quero morar lá, vem aí. Uau! Sabe o grande problema disso? Você morar lá, você vai junto. O lugar pode ser bom, mas você vai junto com o seu jeitinho. Aí passa um mês, aí você vê que os problemas foram para lá. Eu quero ir para Portugal. Eu quero ir para a França. Se passa um mês e seus problemas foram. Por que foram? Porque você foi. Agora nós podemos estar num lugar, irmãos. Nós podemos estar num lugar, Igor, em Deus, que entre aspas, o bicho pode estar pegando do lado de fora. A chuva pode estar vindo, o vento pode estar soprando, e aqui dentro, ó, paz. Independe do lugar onde que eu moro, independe do lugar onde eu trabalho, independe do lugar onde eu sou. Então, o meu problema não é o lugar onde que eu moro, o meu problema não é o meu trabalho, o meu problema não é meu parente chato, o meu problema é como eu reajo a todas essas coisas. Se eu reajo no espírito ou se eu reajo na carne. Então, Deus, ele precisa, quando eu falo que nós estamos em batalha, muitas das vezes Deus quer
trabalhar com o Júnior. Deus quer tirar alguns medos do Júnior. Deus quer fazer com que o Júnior confie somente em Deus. E muitas das vezes, por quê? Porque toda minha ajuda, toda nossa ajuda, acaba. Nossa ajuda humana acaba. Mas eu vou te falar, um que nunca vai nos abandonar, onde quer que nós estivermos, o Senhor. E quando a gente aprende isso, irmãos, a gente vence. Então, nós estamos estudando batalha da fé, e essa foi uma palavra que Deus nos deu. Quando? Quando Deus nos deu? Ano passado, na virada do ano, que esse ano seria um ano de combate, batalha. Aí vem a irmã Adriana e fala assim, que o pastor foi abrir a boca, pastor. Às vezes eu falei assim, pô, mas eu não pensei nisso. Eu não pensei, a gente só libera. E realmente, irmãos, tem sido um ano de batalha, mas também tem sido de vitória. Os maiores rompimentos que os homens têm é no meio. Você lê todos os avivamentos, todas as situações, é no meio de grande resistência. Quando a resistência aumenta, quando a pressão aumenta, na realidade Satanás está desesperado. Por quê? Porque ele já perdeu. Então é só nós continuarmos. Há uma música antiga, linda, linda demais, linda, 1990 e pouco, que ela falava assim, até da bispa Sônia Hernandes, que é só esperar acontecer. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza, como que é? Tire a força do caminhar, continuar. E essa mulher, ela passou muitas coisas já também. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Amém? Que música. Até hoje, de vez em quando, eu boto lá na música para escutar. Amém? Então vamos para a batalha da fé. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, o verso... Já vou ler o 17. Não vou ler a partir do 10. A partir do 10 ele fala sobre essa armadura, né? E lá no verso de 17, nós já falamos sobre partes dessa armadura. É bom você escutar novamente, é bom você escutar. Às vezes você escuta aqui, mas é bom você escutar indo para o seu trabalho, orando em línguas, sabe? Escutar a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, no versículo 17, que é o que nós vamos começar a falar, ele fala assim, tomai também o capacete da salvação. Fala comigo, tomai também o capacete da salvação. A figura aqui dessa batalha é a figura de um soldado romano, né? Tem toda a sua armadura. Nós falamos já sobre as sandálias, nós falamos do cinto, da couraça, do escudo, e aqui ele fala do capacete. Então você visualiza muito um soldado romano naqueles filmes antigos, aquele soldado com aquele capacete. E aqui fala que esse capacete é o capacete da... Fala comigo, capacete da salvação. Um resumo sobre esse capacete, uma frase muito interessante. Tomar o capacete da salvação é você pensar de uma vez por todas como uma pessoa nascida de novo. Eu vou falar novamente. O que é tomar capacete da salvação? Não é mais você pensar com a mente do Igor antigo, do Marco antiga.
Ah, não, mas eu aprendi assim, assim do meu pai, foi essa educação. Opa, capacete da salvação, meu filho, não é mais os costumes simplesmente familiares, humanos. O capacete da salvação é você vai pensar, não como homem natural Marcos, mas você vai pensar como homem renascido do Espírito Marcos. Vai pensar como Jesus pensa. Então, capacete da salvação, uma frase, é pensar como uma pessoa nascida de novo. E isso não é assim, irmãos. Isso não é numa oração que você resolve. Ah, pastor, mas eu já orei. Já orou? Já orei. Eu tenho a mente de Cristo. Já orei, acabou, já penso como Jesus. Mentira, não é assim que funciona. É um processo de transformação. E é interessante quando fala, porque a nossa verdadeira batalha, tem um livro que fala da Joyce Meyer, que fala da batalha da mente, batalha da mente. A mente, o campo de batalha, se eu não me engano é esse o nome do livro. A mente, o campo de batalha. Porque a nossa batalha é aqui, ó. Eu vou falar novamente. A nossa batalha é aqui na cabeça. É a minha cabeça que não me deixa servir ao Senhor como Ele quer. É a minha cabeça que me prende no momento de adoração para que eu não possa adorar o Senhor como Ele é merecedor. É a minha cabeça que muitas vezes não deixa eu servir, eu fazer as coisas como o Senhor fez, como Jesus fazia. Então, esse capacete da salvação, ele protege a minha mente. É aí, é aqui na mente, novamente eu vou falar, é aqui na mente que estão todas as amarras do diabo. É aqui na mente que precisa de ser uma... Já viu as pessoas falarem assim, ó, você vai para a igreja, vai ter uma lavagem cerebral, o pastor vai te dar uma lavagem cerebral. Quem já escutou isso? Isso tem uma verdade. Você precisa de uma lavagem cerebral. Tem muita porcaria dentro da sua cabeça. Tem muita coisa que não presta dentro da sua cabeça. É a sua cabeça que te prende. Muitas das vezes as coisas ruins. É a sua cabeça, é o ponto onde Satanás vence você. Mas você está andando no Espírito. E você vai romper isso, em nome de Jesus. É na cabeça onde encontra os pensamentos errados, que estão emoções dominantes. Preste atenção nisso. É na nossa cabeça que tem emoções dominantes. Eu tenho medo de altura. Né? Pessoa que tem medo de altura, como que é o negócio? Não, estou falando, o próprio. E é interessante que autoridade. O meu homem natural tem medo de altura. Mas o meu homem espiritual faz com que eu rompa isso. Aí, certa vez, deixa eu te contar aí uma coisinha. Certa vez, a minha esposa foi no... Se você não foi no bondinho, irmãos, eu sei que muita gente... Eu sou carioca, mas olha, filho, tem coisas que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Mas é um passeio bacana. Aí certa vez eu fui no bondinho com a Adriana. E foi a primeira vez que eu fui no bondinho. E a Adriana estava assim, não, você vai ter medo quando subir. Você, porque eu tive medo, porque eu fui, eu acho que com o Júlio Camara, e tive medo, e falando no meu ouvido. Falando. Entrei, meu irmão, entrei, tranquilo, subi, desci. Aí ela ficou assim, não teve medo, não. Torcendo. Usando o capacete da salvação. Mas a gente vai ver que isso que eu estou falando tem a ver. Tem a ver. Mas assim, aos poucos, irmãos, você vai renovando a sua mente e rompendo os seus limites. Em nome do Senhor Jesus. Efésios 4:17. Pastora, sem interrupção, tá? Efésios 4:17.
Efésios 4,17, ele fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como os gentios andam? As pessoas naturais. Aí aqui fala, na vaidade dos seus próprios. Como que os gentios andam? Vamos lá, como as pessoas aí fora andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Fala comigo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu repreendo esse sono do Carlos em nome de Jesus. Fala assim, eu recebo. Então, por que fala vaidade dos seus próprios? Essa palavra no original, vaidade, irmãos, significa, preste atenção, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade no original significa depravação. Palavra forte, né? Depravação. Ou seja, os gentios andam na depravação dos seus próprios pensamentos. Outra palavra, na perversão. Tudo são sinônimos do original de vaidade. Um andar desprovido, um pensamento desprovido da verdade. Então, como os gentios andam? Com pensamento depravado, com pensamento perverso, com pensamento desprovido de quê? Aí a Bíblia fala assim, olha, não andeis assim. Não deixa a sua mente, a tua cabeça. Mas aí, meu irmão, o resultado de nós deixarmos andar na vaidade dos próprios pensamentos, se aqui ele está falando não andeis, é porque eles poderiam andar. Poderiam ou não poderiam? Mesmo nascido do Espírito, mesmo sendo nova criatura, poderiam ou não poderiam, gente? Poderiam andar. Então ele falou, não andeis. Por quê? Olha o resultado. Verso 18. Obscurecido de entendimento, ou seja, não tem revelação. Foi o André, agora sou eu. Ó. Não tem o que, gente? Revelação. Obscurecido. Então, como os gentios andam? Como o mundo anda sem revelação? Cegos espiritualmente. Não conseguem ver um palmo na frente do rosto. Não conseguem discernir. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Quem anda na vaidade dos seus próprios pensamentos é ignorante. O pastor fala isso não. O cara estudou, fez mestrado, doutor, é médico. É ignorante a vida de Deus. É ignorante. Essa sabedoria divina você não consegue por estudo, mas sim por revelação, por entendimento, por luz. Amém, queridos? E pela dureza do seu coração. Os quais, verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Olha só, quando eu ando na vaidade, na depravação dos meus próprios pensamentos, quando eu sou duro de coração, quer ser duro de coração? Você pode estar na igreja aqui, aí eu como pastor posso falar assim, cara, moça, a palavra diz isso, e te mostro o que a palavra diz sobre determinado assunto. E você, não penso assim, não. Quantas pessoas fazem isso, gente? Eu não penso assim, não. Eu não acho que é assim. A minha experiência não é assim. O que ele está andando? Ele não está andando no pensamento de Deus, ele está andando na vaidade do seu próprio coração. E andar na vaidade do seu próprio coração vai dar um caminho. Qual o caminho? Aqui no final do versículo 19. Tornaram-se insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez, com força, cometerem toda sorte de impureza. Sabe por que existe crente, irmãos? O cara está na igreja.
Aí fica um mês na igreja, aleluia, glória a Deus e tal. Aí daqui a pouco, porque anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque não renova a mente, passa um mês, cai em pecado. Saiu da igreja. Aí o irmão volta para a igreja, venceu o pecado, daqui a pouco cai de novo. Está lá embaixo, está lá em cima. Está lá embaixo, está lá em cima. E é interessante, quando nós andamos na vaidade dos nossos pensamentos, o objetivo, o final disso, é com avidez cometer toda sorte de pecado. Tudo que não presta. Por isso, quando eu vejo uma pessoa soberba no seu próprio caminho, eu fico assim, ai, ai, ai. Por que ai, ai, ai? Está próximo o cair. Porque Deus dá graça ao... E que com o soberbo que ele faz? Resiste. Quando você é soberbo nos seus próprios pensamentos, Deus, não o homem, Deus resiste. E quando Deus resiste, o que acontece? Eu passo? Não. Eu só recuo e caio. Amém? Isso é interessante, irmãos. Resultado disso é viver em pecado como o mundo. Então, por isso que muita parte da igreja está boa, muitos líderes e tal, a igreja como um todo, daqui a pouco o líder caiu, pastor que pecou, pastor que traiu a mulher, irmão que traiu, e não sei o quê, irmão que está indo para um lugar que não deve, irmão que está pegando coisas que não deve, está falando coisas que não deve, não para de falar palavrão. A pessoa está 50 mil anos na igreja, não para de falar palavrão. Irmão, tem que mudar. Por quê? Porque vive na vaidade da onde? Da onde? Significa que não é nascida de novo? Não, nasceu de novo. Só que anda na carne. E porque anda na carne, ó, é aqui. É isso que acontece. Não está com o capacete da salvação. Esse tipo de pensamento, então isso, como que a gente lida com isso? Romanos 12, 2. Abre aí, gente. Me ajuda lá. Então aí, bota aí, para mim não ficar abrindo. Romanos 12, 12 é um texto que nós falamos demais. 12, 2, perdão. 12, 2. E não vos conformeis, não tenha forma no pensamento com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, colocar o capacete da salvação é uma vida de transformação da mente, da maneira de pensar, para um pensamento de alguém que já nasceu de novo. E isso, irmãos, não é da noite para o dia. Mas por que não é da noite para o dia? Não é desculpa de hoje você estar da mesma maneira do que ontem. Não é desculpa de mês que vem você estar da mesma maneira do que hoje. É um processo. Se você não fizer o que você tem que fazer hoje para renovar a sua mente, você vai continuar andando na vaidade dos seus pensamentos em determinadas áreas da sua vida. Talvez algumas áreas já estejam renovadas, outras não. Então, eu e você temos que continuamente colocar esse capacete. A gente vai ver como faz isso. Existem muitas flechas inflamadas. Você lembra quando eu falei do escudo da fé? Das flechas inflamadas ou com fogo. Amém? Lembra? Existem muitas flechas inflamadas que Satanás ele lança na nossa mente. Flechas inflamadas. Como? Primeira, dúvida. Uma flecha inflamada que Satanás lança na nossa mente. Dúvida. Deixa eu te falar algo. Deus não é um Deus de dúvida. Deus, ele é um Deus de certeza. De convicção. Dúvida. Outra flecha, medo. Outra flecha, falsa doutrina. Você sabia que existe falsa doutrina e existe uma verdadeira doutrina?
Então, são flechas inflamadas. Outra coisa, pensamento mundano, raciocínio natural em vez de conhecimento de revelação. Dúvida. Mateus capítulo 21, verso 21 a 22, gente. Mateus 21, verso 21 a 22. Esse é um versículo bacana que a gente fala em relação à oração. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé, ponto, e não duvidardes, e não o quê? Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal se sucederá. A dúvida, meu irmão, é oposto ao acreditar. A dúvida é oposto à questão da fé também. A você acreditar. Ou você acredita, você não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou acreditando, mas ao mesmo tempo eu estou duvidando. Irmão, você não está acreditando. Se você fala que está acreditando e duvidando, você pode ser atacado. Tua alma pode sentir, mas no teu coração não dá para você acreditar e ao mesmo tempo duvidar e ter um resultado. Fala assim, quem acredita, não duvida. Quem duvida, não acredita. Simples assim. Então você não pode ter fé e duvidar. A pessoa com o capacete da salvação, se eu e você estamos com o capacete da salvação, nós não duvidamos. Vou falar novamente. Porque pode ter área na tua vida que você está duvidando. Então falta capacete da salvação. E você vai ver rapidamente como colocar isso. Então, se eu e você estamos duvidando, ah, pastor, mas eu não duvido de Deus. Não, eu duvido de mim. Querido, Deus criou você. Ele que faz a sarça pegar fogo e não se queimar. Isso é uma figura nossa. Porque, na realidade, a sarça, ela pega fogo rapidinho e se queima. Mas quando Deus está no negócio, o fogo não apaga. Mesmo numa sarça, que nem eu e você. Então não é questão de acreditar. Quando você não acredita em você, não é nem acreditar em você por você. Eu acredito em mim. Por quê? Porque eu sou bom em matemática. Eu sou bom em português. Não é isso. É acreditar em você porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor que me capacita a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Então fala assim, dúvida diferente de acreditar. Se eu quero colocar o capacete da salvação, eu não posso duvidar. Amém? Segundo, medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. 1, 2, 3 e... Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, o medo, mas de poder, de amor e de... Fala assim, Deus não tem me dado medo, covardia. 1 João capítulo 4, verso 18, um texto muito interessante que nós lemos também, muito conhecido. Nós estivemos meditando em 1 João. No amor, quem é o amor? Querido, aí que está o problema. As pessoas acham, e aí o Suzano bateu muito aqui, a gente conversou bastante sobre isso. As pessoas acham que amor é uma... Não, o amor não é um sentimento. Quando o amor, segundo Deus, é uma pessoa. É o próprio Deus. Deus é amor. Porque sentimento é egoísta.
O amor de Deus, não. Então, no amor em Deus não existe o quê? Antes, o perfeito amor, esse perfeito amor é Deus, lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. O que o medo produz? Logo, aquele que teme ou tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, querido, o medo é algo terrível. Quando eu estou com medo, e o medo é o mal, né? Que tem nas doenças emocionais do século, já vem logo medo. Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro amanhã, medo daquilo não dar certo, medo. Quando eu estou no medo, eu não estou no amor. Porque o amor, o Deus, ele lança fora todo medo. E quando eu estou no medo, eu não estou com o capacete da salvação. Uma pessoa que usa esse capacete, ela é destemida. Ela enfrenta. Vou falar novamente. Uma pessoa que está com o capacete da salvação, gente, ela enfrenta. Mesmo se aconteceu várias coisas ao seu redor, se Satanás está querendo atacar, ela continua andando. Ah, mas e se eu chorar? Continua andando. Aquele que sai semeando, que chora enquanto semeia, com júbilos trarão os seus feixes. Porque o amor não é um sentimento puro. Puramente um sentimento. O amor é uma pessoa. Amém? Então o amor, ele te faz destemido, ousado, feroz na batalha espiritual. Você bota o diabo para correr. Amém, querido? Daquela circunstância da tua vida, em o nome de Jesus. Ela não tem medo de sair para a batalha. Ela sabe que é amada de Deus. Deus me ama. Meu Pai cuida de mim. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aleluia. O poder do medo é o próprio medo. O poder do medo é o próprio medo. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. Então, isso, como eu já falei aqui, medo, dúvida, são coisas que fazem a gente andar na batalha sem capacete. Para que eu possa botar o capacete da salvação, eu tenho que enfrentar a dúvida, eu tenho que crer, eu tenho que enfrentar o medo, eu tenho que mergulhar no amor de Deus. Gente, a melhor maneira de mergulhar no amor de Deus, nós falamos de práticas espirituais. Mas se você nunca entrou na prática espiritual de adoração, eu lembro que em junho, quando a gente entrou em adoração, muitas pessoas teve dificuldades. Uma coisa é você cantar aqui, né? Momento de louvor. Outra coisa totalmente diferente é você em casa separar um tempo e adorar. Às vezes até sem música. Totalmente diferente. Mas essa chave da adoração, ela abre as comportas do nosso coração. Impressionante isso. Ela faz a gente focar. O amor de Deus, ele começa a fluir de dentro de nós. E o primeiro beneficiário desse amor é quem? Nós. E depois, quem a gente for servir. Mas como nós precisamos do amor de Deus? E como nós teremos o amor de Deus? Adoração. Adore a Deus. Deus, ele é fonte de amor. Entra lá no teu quarto, fica lá, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Vou te falar um negócio, meu irmão. Começo é cansativo. Minha alma não quer isso. Aí você fica, Senhor, eu te amo. Coloca uma musiquinha. Para quê? Uma adoraçãozinha. Uma adoração, pede. Porque ajuda. Porque sua alma já dá uma acalmadazinha. Enquanto ela calma, você... Eu te amo, Senhor. Mas tem um momento, irmãos. Tem um momento que parece que você sai daqui, do local onde que você está. E você se concentra tanto que esse eu te amo sai de uma maneira diferente. Senhor,
eu te amo. É nesse momento que muitas das vezes nós temos visões celestiais. Foram nesses momentos que eu tive na minha vida que eu escutei coisas que não eram daqui. Parece que as janelas dos céus, né? Aquela escada que Jesus falou. Parece que você percorre. Tem uma música que fala que não sei se eu subi, né, se o céu desceu, mas porque essa é a impressão. Mas a adoração, ela abre essas comportas e você pode sentir verdadeiramente o amor de Deus. Outra coisa, irmãos, falsa doutrina. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Ele fala assim, e toda altivez. O que é altivez? O que é altivez, gente? Altivez, uma maneira de pensar soberba. Uma maneira de pensar soberba acima que se levante contra o conhecimento de Deus. Uma maneira de pensar soberba acima do conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa altivez, esse pensamento, está aqui dentro da falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina? É quando o homem, ele simplesmente pega a palavra e interpreta a Bíblia por ele mesmo. Deixa eu falar algo. A Bíblia se interpreta por si mesmo. Deus, ele não precisa de nós para que nós possamos interpretar a Bíblia. Deus precisa que nós precisamos mergulhar na palavra, meditar na palavra, ler a palavra 50 vezes, orando em línguas, para que nós possamos ter revelação daquilo que já está lá. Amém? Nós não precisamos de um seminário teológico, nós precisamos de revelação, irmãos. Entendimento. Então, a falsa doutrina está aí. É quando o homem acha que sabe as coisas. Alguns homens, por exemplo, falam, oração em línguas não é para todo mundo. Interpretou. É uma altivez. Outros falam falsa doutrina. Outros falam, não, você pode permanecer da mesma maneira, porque Deus te ama. Você pode continuar sendo assim da mesmíssima maneira, porque Deus te ama. Mentira. Falsa doutrina. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala que nós temos que ser transformados de fé em fé, de glória em glória. Então, falsa doutrina. O que então devemos fazer? Marcos 16, versos 17 e 8. É interessante isso, porque a doutrina verdadeira é aquilo que Jesus fazia. Quer saber o que é a doutrina verdadeira? É aquilo que Jesus fazia. Por exemplo, quando Jesus sabia que esse caminho era de pecado, ele simplesmente não pecava. Ele podia pecar? Jesus podia pecar? Sim ou não? Sim? Sim? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que é não, levanta a mão. Quem não acha que nada? Claro que Jesus podia pecar. Se ele quisesse, ele podia. Por que Jesus, a Bíblia fala tentação de Cristo? Porque aquilo foi tentação. Senão não seria tentação. Aquilo, a carne santa de Jesus também se movia para fazer aquilo que o diabo queria. Mas ele simplesmente falou, não. Que é uma falsa doutrina. A falsa doutrina fala que você peca porque, eu peco, eu sou um pecador, pastor. Eu peco. Não, querido. Hoje, na nova natureza, você peca porque você quer. Eu vou falar novamente. Você peca porque você quer. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode mortificar essa carne para não pecar mais. Amém? Então, Jesus poderia. Outra coisa que Jesus fazia, quando ele via alguém que estava doente, quando a doença batia, chegava perto dele, o que ele fazia? Curava.
Amém? Falsa doutrina. As pessoas hoje não são curadas. Aquilo só foi para o tempo dos apóstolos. Aí começam a inventar várias coisas. Ah, não, porque o que é perfeito já veio, que é a palavra. Olha, tem as doutrinas assim teológicas horríveis, irmãos. Horríveis. Outra coisa que Jesus fazia. Quando Jesus encontrava pessoas possuídas de demônios, o que ele fazia? Não, você precisa de um psicólogo. Vou te dar um remedinho. A pessoa está endemoniada. Aí a pessoa fica endemoniada e caída, drogada. Não, isso é psicólogo. Não existe esse negócio de demônio, de anjo. Não, não existe. Não, querido. Quando vinha, ele expulsava. Então, qual é a doutrina que nós temos que seguir? Mateus capítulo 16, verso 17 e 18. O que diz aí? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão em meu nome. O que a gente vai fazer? Falarão o quê? Ah, mas eu pensava que não era para todo mundo. Mas aqui está falando que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio. Então eu posso falar novas línguas. Continua. Pegarão em serpentes. Serpentes é um símbolo de Satanás, do diabo. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Então, qual é a verdadeira doutrina? Eu posso expulsar os demônios. Eu, como uma nova criatura, posso falar novas línguas. Eu posso pegar Satanás, expulsá-lo. Eu sou protegido por Deus. Até se eu tomar algo ruim, o Senhor me protege. E eu posso, e você também, impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. É a doutrina. Essa é a doutrina verdadeira. Agora, como você coloca o capacete da salvação? Isso vai ficar para a semana que vem. O Marco fez assim, graças a Deus. Como? Vai ficar para a semana que vem. Mas a gente já colocou coisas importantes que tiram o capacete. Não tem como eu falar que eu estou com o capacete da salvação se eu estou em medo. Não tem como falar se eu estou com o capacete da salvação se eu estou em dúvida, se eu estou seguindo falsas doutrinas, se eu estou com pensamentos humanos fora da palavra, não tem. Mas semana que vem a gente vai começar daí. Como colocar da prática o capacete da salvação. Bem, vamos ficar em pé. Aleluia. Evelyn, vem cá. Pegue ali a ceia. Vamos tomar a ceia com esse entendimento. Somos filhos de Deus. Amém? Somos amados do Senhor. Não precisamos ficar em dúvida, não precisamos ficar em medo. Precisamos seguir